Olá, meu amigo e minha amiga. Que Deus venha abençoar a vida de cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha direcionar, abençoar, dar inteligência e sabedoria para compreender a palavra de Deus. Veja bem como o Senhor Jesus trata aqueles que passam por situações diversas e não dá ao uso da fé. Porque a fé é o que possibilita o Senhor Jesus de trabalhar, o Senhor Deus de trabalhar em nossa vida. Então aqueles que passam situações adversas, tribulações, tempestades, aqueles que vivem oprimidos e sabem que estão sendo oprimidos, sabem que estão passando por uma situação difícil, mas não utiliza da fé, não estende as tuas mãos para aquele que somente pode resolver a situação. Então, Jesus dá um tratamento por essa pessoa. Porque Ele que nos ensina. Jesus veio para nos ensinar, nos dar o exemplo para que nós venhamos fazer como Ele fez. Então Ele nos dá autoridade pela fé de agir contra as situações adversas. Mas quando o ser humano aceita essa situação, então Deus não pode fazer nada, porque é a escolha da pessoa, através do seu livre-arbítrio, é escolha. Mas é escolha também clamar por um Deus que responde, um Deus que tem boca, um Deus que tem ouvidos e tem mãos estendidas para aquele que pede socorro. Então o Senhor Jesus veio para nos servir. O ministério dele foi de servir, de servidão, servir ao homem. Servir o homem, de tirar o pecado, de tirar o peso, a culpa, de perdoar, de curar, de libertar. Então o que o Senhor Jesus veio fazer foi nos servir. E hoje ele continua nos servindo, porque ele não morreu, ele está vivo. E continua nos servindo. Mas para que ele venha nos servir, temos que tomar uma atitude correspondente a ele, que venha chamar a atenção dele. E como chamar a atenção de Deus, a não ser pela fé, meu amigo e minha amiga? Não tem como. Veja bem, Jesus estava num barco, numa margem. Aí veio a tempestade e os discípulos tudo lá. E ele adormeceu e dormiu. Veio essa tempestade tão grande que os discípulos o pediu socorro. Veja bem o que diz em Marcos 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. E eles disseram à multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas para cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Então veja bem, meu amigo. Jesus estava dormindo. E os discípulos que conviviam com ele não exerceu da fé. Não exerceu da autoridade. Tem situações em nossa vida, meu amigo, que temos que usar fé. Somente a fé vai nos dar este poder para poder resolver as nossas situações. Mas se você não crê que você pode sair dessa situação, se você não crê que você pode dar a volta por cima, que você pode vencer essa tempestade, se você não depositar fé em você, que você é possível alcançar, que é possível sair dessa situação, que é possível mudar, Deus não pode fazer nada. Você tem que crer que a situação que você se encontra pode ser resolvida, mas através de uma atitude sua. Então o que Jesus cobrou deles? Disse: por que sois tão tímidos? Então Jesus pede: não seja tímidos diante de nada, diante de ninguém, de tribulação nenhuma. Não seja tímidos. E perguntou de novo: ainda não tens fé? Então a timidez nos afasta de Deus.
nos afasta da grandeza de Deus. Então temos que usar a fé, meu amigo. É através da fé que grandes coisas, o impossível acontece em nossa vida. Mas para isso temos que crer que a nossa vida há mudança, que a nossa vida há ainda oportunidades de viver algo que não vivemos ainda. Este é o Deus do impossível que nos dá essa força, essa autoridade. Porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por que os tímidos não herdarão? Porque não usa a fé, não crê. Não crê, de fato, naquele que nos diz, não sejais tímido. Então, olha o pedido de Jesus para nós, olha o tratamento. Não seja tímido, minha amiga, meu amigo. A grandeza de Deus, o reino de Deus, ele se encontra através da fé. Só podemos enxergar o reino de Deus através da fé. Somente a fé nos possibilita chegar ao reino de Deus. Somente. Não tem outro caminho a não ser pela fé, a não ser crer em Jesus. E olha o conselho que ele nos dá. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Por que você tem estado tímido diante de Deus? Por que você não tem professado uma fé neste Deus que pode mudar a sua vida? Não importa o que você já fez. Não importa o que você já viveu. Não importa a situação que você se encontra. Mas se você olhar para essa situação e dizer para você, eu vou sair dela. Eu não aceito eu nessa situação. Eu não aceito eu nessa miséria. Eu não aceito eu nesses vícios. Eu não aceito essa perdição, ser usado pelo diabo. Eu não aceito essa tristeza, essa angústia. Eu não aceito. E você exercer fé em cima disso, não aceitando a fé da revolta, é que muda a vida, meu amigo. Enquanto você ficar aceitando essa situação, infelizmente vai continuar assim a pior. Mas quando você exercer uma fé, é capaz de eu sair, eu creio que vou sair, e vou sair em nome do Senhor Jesus, e professar uma fé a Ele, entregar a Ele essa situação, porque primeiro você creu, porque você primeiro creu que você pode sair da situação. Então você exerceu uma fé em cima da situação e entregou ela nas mãos de Jesus. Peraí, Deus, eu não aceito, eu não posso viver assim mais. Com essa dor, com esse peso de culpa, com este abandono. Você que foi abandonado pelo pai, pela mãe. Essa dor, essa angústia que se encontra aí. Usa a fé, meu amigo. Pela fé você perdoa. Por amor a Cristo você perdoa este que te feriu. Então não seja tímido, seja ousado diante de Deus. Porque se você não tem uma comunhão com Deus, uma aliança, uma conversa, um diálogo aqui na terra com Deus, como você vai ter nos céus? Como? Então seja tímido de Deus, seja íntimo de Deus. Me perdoa a palavra, seja íntimo de Deus. Não seja tímido para com Deus, mas seja íntimo de Deus aqui na terra, para quando você descer à sepultura, você está de braços abertos e Deus de braços abertos para te receber. Mas não seja tímido, não viva as misérias deste mundo, não viva as corrupções deste mundo, o que o mundo oferece. Então, meu amigo, se abra para este Deus, exerça uma fé em cima dessa situação sua. Porque só assim Deus pode ser engrandecido na sua vida. Quando a situação adversa, ela é resolvida através da fé. O que você não faz, o que o homem, o dinheiro não faz, somente Deus, somente Jesus pode fazer na sua vida. E depende de quem? De você. Somente de você professar uma fé em cima dessa sua situação. Então, pela fé você perdoa. Não importa se você foi abandonado, é doído, é fácil, não é. Mas pela fé você perdoa, por amor a Cristo você perdoa. E assim a tua vida vai ser diferente. Assim esse peso que está nas tuas costas vai sair, o peso da culpa, da dúvida, a fraqueza. E assim seus olhos vão ser abertos quando você dá ouvidos à palavra de Deus e a põe em prática. Então põe em prática, meu amigo. Não deixe que essa palavra ela saia vazia. Ela entra e saia. Mas que ela venha fazer morada dentro de você. Tome uma atitude de fé. Seja íntimo e não seja tímido diante de Deus. Ele quer que você seja ousado diante das situações adversas, diante das tempestades, diante de uma calúnia. Seja ousado.
Diante de um falso testemunho, seja ousado. Diante de uma doença, seja ousado. Seja ousado em tudo. Exerça sua fé. Olha a pergunta de Cristo. Olha a pergunta do Senhor Jesus. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então ele te pergunta: por que estás tão tímido? Por que ainda não tens fé? Então ele está perguntando se tem fé. Tem uma fé viva, uma fé com obras, uma fé que move montanhas, uma fé do tamanho do grão de mostarda. Tenha fé. Deus faz milagres, meu amigo, não mágica. A fé é certeza de algo que você não vê, mas você persevera, você crê e Deus faz acontecer. Deus não faz mágica, meu amigo, Deus faz milagre. Milagre ele faz. E o maior milagre é o homem reconhecer que ele é Deus e se voltar para ele e nascer do Espírito Santo. Este é o maior milagre e é o que ele quer fazer na sua vida. Queira receber o Espírito de Deus, queira receber o Espírito Santo para governar a tua vida, para que todos os problemas venham a ser resolvidos e você encontre a paz que tanto quer na sua vida. Tenha um bom dia, que o Senhor Deus venha te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?